O vento da madrugada corria pelas sacadas douradas do palácio de Arvelon, levantando cortinas de linho como véus inquietos. O reino ainda dormia, mas os corredores respiravam um silêncio atento, como se pressentissem que aquela seria uma noite marcada na história. Ao longe, os sinos da torre batiam 3 vezes, anunciando que o dia ainda estava a horas de nascer. E foi naquele intervalo suspenso, entre o que a noite escondia e o que a aurora revelaria, que o destino de 2 corpos e de todo um reinado começou a se entrelaçar. Selena de Valier caminhava sozinha pelo corredor principal, suas sandálias quase não tocando o mármore polido. Seu vestido carmesim, ajustado e de tecido pesado, acariciava a curva de seus quadris, acompanhando-a como uma segunda pele. Cada passo seu parecia um sussurro proibido. Ela era a dama de companhia mais influente da rainha, desejada em segredo por nobres e guardas, temida por conselheiros e ainda assim estranhamente solitária. Sua beleza não era gentil, era daquelas que queimavam, olhos âmbar, boca cheia, postura aristocrática e um perfume de jasmim que se agarrava ao ar, capaz de embriagar até o mais disciplinado dos homens. Mas naquela noite, de forma excepcional, Selena não buscava esconder-se nem exibir-se. Carregava uma carta selada com o brasão real, uma convocação urgente. Talvez um pedido de confissão, talvez uma acusação velada. Talvez um novo jogo de poder entre rainha e cortesãos. O que ela não sabia, porém, era que o encontro a aguardava muito além das páginas de um decreto e que seria incendiado por um homem que não deveria, sob circunstância alguma, cruzar o destino dela. Quando dobrou o corredor norte, encontrou-o. Ele estava ali, parado como se tivesse sido esculpido pela própria penumbra. Tristan Valemon, recém-nomeado capitão da guarda dragoneante. Um título destinado apenas aos guerreiros mais leais ao trono, homens cuja disciplina era forjada no aço e cuja honra era sua única esposa, em teoria. Tristan possuía ombros largos, pele morena marcada por batalhas, cabelos escuros presos à nuca e olhos cinzentos que pareciam conter tempestades inteiras. Seu uniforme de capitão real, negro com detalhes dourados, moldava seu torso com uma precisão indecente, revelando músculos que não precisavam de esforço para se fazerem notar. Porém, mais perigoso que sua aparência era a maneira como ele olhava, direta, silenciosa, como se enxergasse além da carne e atravessasse a alma. Selena estacou ao vê-lo. Capitão Valemon, murmurou, escondendo involuntariamente a carta atrás do manto. Ele inclinou a cabeça como quem aprecia a visão diante de si. Não apenas a beleza da mulher, mas a inquietação que ela tentava mascarar. Milady Selena. Não esperava encontrá-la desperta a estas horas. Ela ergueu o queixo, armando-se com o único escudo que realmente dominava, sua altivez. Deveres não escolhem hora. Ele aproximou-se um passo, depois outro. Ela recuou instintivamente, mas bateu contra uma coluna. Tristan agora estava perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo, a respiração sutil, o aroma de couro, ferro e algo selvagem. Seus dedos tocaram a parede ao lado do rosto dela, não a tocando diretamente, mas aprisionando-a num espaço íntimo e eletrizante. Não são deveres, disse Tristan num sussurro grave. É medo. Selena manteve o olhar firme, mesmo que o coração pulsasse rápido demais. Você presume demais. Eu observo, corrigiu ele. E o que observo agora é uma mulher que carrega algo pesado demais sozinha. A carta que ela escondia pesou como chumbo. É apenas uma mensagem da rainha, desconversou. Então por que esconde? Silêncio. A tensão se adensou como fumaça quente. O corpo de Tristan aproximou-se apenas um pouco mais, o suficiente para que o braço dele roçasse de leve o dela. Um toque acidental ou calculado. Selena engoliu seco, e isso não passou despercebido por ele. Se continuar tão perto, ela murmurou, alguém pode ver. A sombra de um sorriso tocou a boca do capitão. Talvez eu queira que vejam. Selena prendeu a respiração. Aquilo era proibido.
intocável. A corte inteira seria capaz de destruir os dois se interpretasse qualquer gesto errado. Você não deveria brincar com isso, sussurrou ela. Não estou brincando, respondeu ele, sua voz baixa como uma confissão ardente. Nunca brinco com aquilo que desejo. A palavra desejo ressoou entre eles como um estopim. Selena desviou o olhar antes que seu próprio corpo atraísse, mas Tristan ergueu-lhe o queixo com 2 dedos, obrigando-a a encará-lo. A pele dele era quente, o toque firme. O ar perdeu temperatura e ganhou eletricidade. Diga-me, pediu ele, quem a condenou esta noite? A pergunta despertou algo dentro dela, algo que misturava medo, raiva e um tipo perigoso de alívio, porque alguém, enfim, via sua aflição. Mas antes que ela tivesse chance de responder, passos ecoaram no corredor. Tristan recuou num movimento rápido, assumindo a postura impecável de capitão da guarda. Selena escondeu a respiração ofegante atrás de uma máscara de serenidade. 2 conselheiros apareceram no corredor, cochichando entre si. Cumprimentaram rapidamente o capitão, ignorando Selena como tantas vezes faziam. Quando desapareceram, o silêncio voltou a ocupar o espaço. A corte sempre vigia, disse Tristan num tom contido. E ainda assim, e toda vez que a vejo, sinto como se nada importasse. O tom sincero, nu, fez o estômago de Selena se contrair. Não diga isso, ela pediu, com mais fragilidade do que pretendia revelar. Pode acabar arruinando sua vida. Ele caminhou em direção a ela novamente, mas dessa vez não tocou, não a cercou. Apenas se colocou diante dela como alguém que entrega a própria defesa. Talvez minha vida precise ser arruinada, murmurou. Talvez este seja o chamado que eu esperava sem perceber. Selena sentiu o ar rarefeito, como se o mundo ao redor estivesse prendendo a respiração junto com ela. E quanto a mim? Perguntou. O que acredita que isso significaria para mim? Os olhos cinzentos de Tristan arderam. Significaria que você não está sozinha, nem na corte, nem no medo, nem no fogo que tenta controlar. A carta deslizou das mãos de Selena, caindo no chão. Tristan a pegou antes que tocasse o mármore. Olhou o selo, depois olhou para ela. A rainha a convoca a uma confissão, disse, lendo silenciosamente o brasão. Isso não é comum. Selena mordeu o lábio inferior, e Tristan desviou o olhar por um breve instante para não ser vencido pelo impulso de tocá-la. Eu preciso decidir se vou, confessou ela. E o que faria se não fosse? Perguntou Tristan. Selena respirou profundamente. Fugiria do palácio por algumas horas. Talvez até amanhecer. Tristan deu um meio sorriso, não de provocação, mas de entendimento. Se fugir, eu irei atrás. Selena sentiu algo dentro de si desmoronar. Não era medo, era entrega. Algo nela já sabia que aquela noite mudaria tudo, e que talvez fosse tarde demais para recuar. Então, capitão, ela murmurou, talvez eu devesse fugir. Tristan aproximou-se mais uma vez. Dessa vez, sua mão tocou a dela devagar, quente, proibida. Os dedos se entrelaçaram por um segundo que queimou mais que qualquer chama real. Então vá, disse ele com voz rouca, e eu te encontrarei. Selena virou-se e caminhou rapidamente pelo corredor, o coração em caos. Sabia que estava atendendo a um chamado perigoso, mas não da rainha. Era o chamado de um desejo, que se descoberto poderia condenar os dois. E ainda assim, ela correu, pois alguns chamados não podem ser ignorados. Selena deixou o palácio pela porta menos vigiada, aquela que dava para os jardins antigos, meio esquecidos desde o reinado anterior. As tochas ali eram mais espaçadas, e o caminho de pedras irregulares estava coberto de musgo, como se o próprio tempo tivesse se cansado de cuidar daquele lugar. A lua, alta e cheia, derramava um brilho leitoso sobre as rosas trepadeiras, e o ar carregava o perfume úmido da noite misturado ao jasmim que sempre a acompanhava. Ela caminhava rápido,
mas seu peito estava em rebelião. A carta da rainha não estava mais em sua mão. Ficara com Tristan, como se isso significasse, de alguma forma, que parte de sua vida também lhe havia sido entregue. A ideia era absurda e, ainda assim, perigosamente verdadeira. Ao atingir o pequeno arco de pedra que marcava a saída para os jardins externos, ela parou. O frio da madrugada beijou sua pele exposta no colo, e só então ela se deu conta de que saíra sem capa. Estava vulnerável. E, de algum jeito, aquilo parecia adequado. Fugindo sem armadura, milady? A voz veio de trás dela, grave e envolta em um humor discreto. Selena não precisou se virar para saber que era Tristan, porém mesmo assim virou, porque havia algo em encará-lo que lhe dava coragem e medo na mesma dose. Ele se aproximava sem pressa, como se a distância entre eles fosse algo que merecia ser atravessado com cuidado. Trazia a carta na mão esquerda e uma capa pesada na direita. Quando chegou perto o suficiente, estendeu a capa para ela. Não permitiria que a noite a reclamasse para si, disse, pousando o tecido sobre os ombros dela com um gesto suave. Ainda não. Ela sentiu o calor que ele deixava, como um rastro invisível. A capa cheirava a fumaça de fogueira, couro e um toque de ferro. Quando ele ajeitou a gola, seus dedos roçaram a pele do pescoço de Selena, e um arrepio percorreu toda a sua coluna, acendendo incêndios silenciosos. Já está cometendo um crime, murmurou ela. Não precisa torná-lo mais perigoso. Tristan inclinou o rosto, próximo o bastante para que o hálito quente dele tocasse a lateral de seu rosto. Ainda não decidi se isso é um crime, murmurou. Talvez seja apenas o início de um pacto. A palavra pacto pareceu se acender no ar como uma faísca. Selena inspirou fundo, tentando pensar em algo além da proximidade dele. A rainha quer que eu confesse algo, disse, finalmente. Mas não contou o quê. Apenas exigiu minha presença antes da primeira luz. Os olhos cinzentos de Tristan escureceram. Isso significa que alguém já a denunciou, concluiu. E quando a corte denuncia, raramente o faz por compaixão. Acha que estou em perigo? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, passou os dedos pela borda da carta, como se aquela pequena peça de pergaminho contivesse correntes invisíveis. Acho que o palácio inteiro é uma cela, respondeu por fim. Alguns apenas têm algemas mais douradas do que outros. Selena o observou atentamente. E você? Perguntou. Que tipo de corrente o prende? Um breve sorriso surgiu na boca dele. Juramentos, disse. Lealdade, honra. Palavras grandes que muitas vezes servem apenas para justificar medo. Havia um cansaço bonito na sinceridade dele. Um homem acostumado a obedecer ordens, mas que começava a perceber o peso de cada uma delas. Selena deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância. E se eu te dissesse que posso ser a ruína da sua honra? Provocou a voz baixa. Que qualquer aproximação entre nós não terá nome que a corte aceite? Tristan inclinou o rosto, tão perto que ela podia sentir o leve roçar dos lábios dele quando falava. E se eu te dissesse que sua ruína é a primeira coisa pela qual valeria a pena perder a honra? O silêncio que se seguiu não era vazio. Era denso, cheio de possibilidades. Ao lado deles, uma fileira de colunas cobertas de era indicava o caminho até um pátio menor, quase sempre vazio. Tristan fez um gesto com a cabeça. Venha comigo, pediu. Só um pouco mais longe dos olhos do reino, e eu lhe direi o que realmente está em jogo. Selena hesitou por um instante, mas algo dentro dela já tinha decidido antes mesmo da mente acompanhar. Seguiu-o. Cada passo que dava ao lado dele era uma recusa silenciosa à obediência cega. Uma entrega a um destino que ela sentia, sem entender, estar profundamente ligado ao dele. Chegaram a um pequeno pátio circular, com uma fonte antiga no centro. A água refletia a lua, criando sombras líquidas nas paredes de pedra. O lugar cheirava a terra úmida, folhas e segredos. Este era o pátio dos juramentos, disse Tristan, pousando a carta na borda da fonte. Antigamente, cavaleiros prometiam lealdade ao reino aqui. Dizem que as palavras ditas neste lugar
nunca se apagam, mesmo quando esquecidas pelos homens. Selena passou a mão pela superfície da pedra, sentindo marcas antigas, sulcos deixados por espadas ou pela água do tempo. Tu é aqui que você quer trazer isso? Perguntou sem coragem de nomear o que havia entre eles. É aqui que quero propor algo, corrigiu ele aproximando-se. Ela ergueu os olhos para os dele. Propor? Tristan respirou fundo, como se também estivesse cruzando uma linha invisível. Você é os olhos da rainha, começou. Sabe de segredos que podem virar o conselho de cabeça para baixo. Sabe quem trama contra quem mente, quem compra fidelidades. Ela assentiu lentamente. E você é a mão armada do rei, completou. Aquele que cumpre ordens, mesmo quando não concorda com elas. Os olhos cinzentos brilharam com uma centelha de surpresa. Então percebeu. Sempre percebi, respondeu ela. Só não sabia se você admitiria. O vento soprou mais forte, agitando a capa sobre os ombros de Selena. Tristan, em um reflexo, segurou o tecido para que não escapasse, seus dedos tocando de novo o corpo dela, agora na cintura. O contato fez com que ela inspirasse bruscamente, o peito encontrando o dele numa quase colisão de calor. Nenhum dos dois recuou. O reino está à beira de algo grande, disse Tristan, mais baixo. Há rumores de rebelião, nobres insatisfeitos. O rei velho teme perder o poder. A rainha jovem teme perder a influência. E em meio a isso, você está sendo usada. Selena apertou os lábios. Não preciso que me digam isso, cortou. Sei o preço de cada sorriso que dou nos salões. Sei que cada confissão que escuto e levo à rainha é uma moeda de troca. Sei que sou arma e ornamento ao mesmo tempo. A dor contida nas palavras dela doeu em Tristan. Ele ergueu a mão livre e, com cuidado, tocou a lateral do rosto de Selena com as costas dos dedos, num gesto reverente. Eu vejo mais que isso, murmurou. Vejo uma mulher que conhece o jogo melhor do que muitos conselheiros. Vejo alguém que poderia mudar o equilíbrio deste reino, se não estivesse acorrentada à vontade dos outros. Ela o fitou, o coração acelerado por outra razão agora. Não só desejo, mas algo parecido com esperança. E o que você quer, Tristan? Perguntou. Por que me trouxe até aqui? Ele se aproximou mais um pouco, seus corpos quase se tocando por inteiro. A mão no rosto dela desceu devagar pela linha do pescoço, parando no ponto em que a pele pulsava de forma visível. O polegar dele traçou um círculo suave ali, fazendo o mundo inteiro parecer distante. Quero propor uma aliança, disse enfim. Não apenas de corpos, mas de destino. A frase a atingiu como um choque. Uma aliança? Repetiu, a voz mais fraca do que gostaria. Você me dá o que ouve e vê nos corredores, explicou Tristan, a voz próxima o bastante para que ela sentisse cada palavra como um toque. E eu uso minha posição para protegê-la, não só da rainha, mas de qualquer um que tente destruí-la. Juntos, podemos antecipar os golpes, virar acusações contra os acusadores, impedir que o reino caia nas mãos erradas. Os olhos âmbar de Selena buscaram os dele, serenos e tumultuados ao mesmo tempo. Você está me pedindo para trair a coroa? Sussurrou. Tristan negou levemente com a cabeça. Estou pedindo para escolher a qual verdade você quer ser leal, corrigiu. A verdade da corte feita de máscaras e mentiras convenientes, ou a verdade do que sente, do que vê, do que sabe que está prestes a acontecer. Selena sentiu o mundo girar sob os pés. A proposta dele não era apenas política, era íntima, porque no fundo ela sabia. Qualquer aliança entre eles estaria inevitavelmente manchada pelo desejo. E se eu disser sim? Perguntou, sentindo a própria voz tremer. O que isso significa entre nós dois? Os olhos de Tristan desceram brevemente para a boca dela, depois voltaram aos olhos. Significa que não vou mais fingir indiferença quando você atravessar os salões, confessou. Que vou te proteger com a mesma ferocidade com que protegeria o trono. Que sua queda será a minha, que a partir daqui não haverá mais eu e você separados diante do perigo. Só nós. O nós ecoou no peito dela como uma promessa perigosa. A mão de Tristan, ainda na cintura de Selena,
Apertou um pouco mais, trazendo-a finalmente para perto. Os corpos se encontraram de forma plena, e o toque era ao mesmo tempo um abraço e uma declaração. Ele inclinou o rosto, aproximando os lábios dos dela, mas pairando ali a um fio de respiração de distância. "Mas só farei isso se você quiser", murmurou. "Se aceitar não só a proteção, mas o risco de me desejar como eu te desejo." A confissão fez o mundo estreitar-se ao redor deles. Selena sentiu o coração disparar, o sangue correr quente, a pele em chamas onde ele a segurava. Por um momento, pensou em todas as consequências. A rainha, o rei, os conselheiros, os boatos, o risco de morte. E ainda assim, nenhuma dessas imagens foi tão forte quanto a sensação do corpo de Tristan contra o seu. Da voz dele, da forma como a olhava, como se ela fosse mais que um adorno da corte. Ela ergueu a mão e pousou-a sobre o peito dele, sentindo o coração forte, firme, pulsando em um ritmo quase desesperado. "Então escute bem, capitão", sussurrou, aproximando os lábios do ouvido dele. "Não estou acostumada a ser protegida. Sempre fui usada. Sempre fui a moeda. Se fizermos essa aliança, não haverá volta." Tristan inspirou fundo, como se gravasse cada palavra. "Nunca quis volta", respondeu, a voz tomada por uma emoção que ele raramente deixava transparecer. Selena recuou só o suficiente para olhar nos olhos dele. E então, fez sua escolha. "Eu aceito", disse com uma firmeza surpreendente. "Aceito a aliança. Aceito o risco. Aceito você." O brilho que surgiu nos olhos de Tristan era quase selvagem, mas havia ternura ali também. Como se por um instante, o soldado, o capitão, o homem treinado para matar desaparecesse, e ficasse apenas o homem que amava sem permissão. Ele aproximou o rosto, finalmente tocando os lábios aos dela. O beijo não foi desesperado nem apressado. Foi lento, profundo, carregado de tudo o que não havia sido dito até então. Os lábios de Tristan eram quentes e certos, guiando-os dela com cuidado, como se aquele momento fosse um juramento silencioso. As mãos dele subiram pela linha das costas de Selena, aproximando-a ainda mais, enquanto os dedos dela se fechavam no tecido do uniforme dele, ancorando-se ali. A noite pareceu inclinar-se sobre eles, como se o próprio céu quisesse testemunhar aquele pacto. Quando se afastaram, os dois respiravam mais rápido, mas não havia vergonha nos olhos de nenhum deles, só certeza. Tristan apoiou a testa na dela. "A partir de agora", disse entre respirações, "somos mais do que peças do jogo deles." Selena sorriu, um sorriso pequeno, mas real. "A partir de agora", completou, "somos o segredo que pode virar o tabuleiro." Ao lado deles, a água da fonte continuava a correr, levando as sombras do passado. As palavras que disseram naquele pátio, seladas por um beijo proibido, tornaram-se, sem que eles percebessem por completo, a primeira pedra de uma revolução íntima e política. Uma aliança de desejo, perigo e poder. Uma aliança que, cedo ou tarde, faria o reino inteiro arder. O amanhecer chegou antes que Selena estivesse pronta para encará-lo. Ela voltou ao palácio com a pele ainda marcada pelos toques de Tristan, os lábios sensíveis ao menor movimento, o corpo inteiro com a memória recente de um beijo que parecia mais um juramento. Caminhava pelos corredores silenciosos, como alguém que atravessava uma fronteira invisível. De um lado, a noite do pátio, da fonte, da aliança. Do outro, o dia da corte, da rainha, das máscaras. Ao cruzar o hall principal, viu criados apagando as últimas velas, enquanto outras mãos já abriam as janelas para o sol pálido que nascia. A luz da manhã era menos indulgente que a escuridão. Revelava olheiras, cansaços, vestígios de emoções que deveriam permanecer escondidas. Selena sabia que não tinha tempo para se recompor por completo. A carta da rainha, aquela convocação silenciosa, agora impregnada da presença de Tristan, ainda exigia resposta. Antes da primeira luz, dissera o selo. A primeira luz já banhava as colunas de mármore. Ela entrou em seus aposentos com passos rápidos. Assim que a porta se fechou atrás dela, escorou-se nela por um instante, respirando fundo. O espelho à sua frente
refletia uma mulher com cabelos um pouco desalinhados, boca levemente avermelhada, olhos demasiadamente vivos para a hora. Seja pedra, repetiu em pensamento, ecoando a instrução que um dia recebera da própria rainha. Linda, fria e inquebrável diante de todos. Mas dentro dela não havia pedra. Havia fogo. Caminhou até a penteadeira, soltou o vestido carmesim e o deixou deslizar até o chão. A pele arrepiou ao contato com o ar frio. Vestiu um novo traje, um vestido azul profundo, de tecido menos pesado, com um decote mais discreto. Não porque quisesse esconder-se, mas porque sabia que diante da rainha, qualquer detalhe poderia ser interpretado como afronta. Prendeu o cabelo num coque mais severo que o habitual. Deixou apenas 2 mechas suaves emoldurando o rosto. Aplicou um leve toque de kohl nos olhos, o suficiente para marcar, mas não para seduzir. Selena não era ingênua. Sabia como afiar cada traço seu como arma. Mas naquela manhã, sentia que estava entrando em um campo minado diferente. Quando saiu de seus aposentos, 2 guardas já a esperavam. Milady Selena de Valier, disse um deles, sem olhar diretamente para ela. Sua presença é requisitada nos aposentos da rainha. Ela assentiu, mantendo o rosto neutro, e seguiu pelos corredores, sentindo cada passo aproximá-la de algo que não conseguia nomear. Atrás dela ecoavam memórias. A mão de Tristan em sua cintura, a voz dele prometendo proteção, o nós sussurrado entre um beijo e outro. À frente, o brilho distante do ouro e da ameaça. As portas dos aposentos reais foram abertas com um rangido discreto. Lá dentro, a luz que entrava pelas grandes janelas era filtrada por cortinas diáfanas, tingindo tudo com um dourado leve, quase etéreo. O quarto era vasto, adornado com tapeçarias, colunas finas e um leito revestido de tecidos caros. A rainha Amélia estava de costas, diante da janela. Seu cabelo loiro estava solto, caindo como uma cascata cintilante pelos ombros. Usava um robe de seda branca, tão delicado que parecia quase um sussurro sobre a pele. À primeira vista, poderia ser confundida com uma figura angelical. Mas Selena sabia. Por trás daquela aparência suave, havia uma mente afiada, acostumada a usar amor como moeda e lealdade como arma. Majestade, Selena inclinou a cabeça, respeitosa. A rainha não respondeu de imediato. Mantinha o olhar fixo nos jardins. Quando eu era pequena, começou Amélia, a voz calma demais. Costumava pensar que o amanhecer era a parte mais honesta do dia. A luz chega, e tudo o que a noite escondeu é revelado. Nada permanece inteiramente oculto. Selena manteve-se em silêncio, acostumada ao modo indireto da rainha. Hoje, continuou Amélia, virando-se lentamente para encará-la. Acordei com a sensação de que a noite guardou mais do que deveria. Os olhos azuis da rainha pousaram em Selena com uma intensidade gelada. Diga-me, minha doce Selena, murmurou com um sorriso que não alcançava os olhos. Como foi o seu amanhecer? O coração de Selena bateu uma vez, forte, como um punho fechado. Como sempre, majestade, respondeu com suavidade ensaiada. A serviço de Vossa Alteza. A rainha observou-a por um instante longo demais. Então caminhou até uma pequena mesa, onde repousavam um tinteiro, alguns pergaminhos e a carta. A carta. A mesma carta que Tristan segurara horas antes. Curioso, disse Amélia, pegando o pergaminho entre os dedos finos. Enviei esta mensagem aos seus aposentos na noite passada, mas ela foi encontrada em outro lugar. Selena sentiu o sangue gelar. Encontrada onde? Já gritaram todos os alarmes dentro dela. Mas seu rosto permaneceu sereno, como se estivesse ouvindo uma banalidade. A rainha aproximou-se, lenta, felina. Nos braços de um capitão. Completou, a voz baixa. Nos jardins. Próximo à fonte antiga. Por um instante, o mundo pareceu perder o som. Selena só conseguia ouvir a própria respiração, o bater apressado do coração, o eco distante da água na fonte na noite anterior. As mãos ficaram frias. Começou. Mas a rainha ergueu um dedo, pedindo silêncio. Não minta, pediu com doçura cruel. Não para mim.
não para aquela que te tirou das sombras da casa de seu pai e te colocou no centro da corte. A referência ao pai foi um golpe preciso. Selena sentiu a lembrança de uma casa escura, de gritos contidos, de dívidas impagáveis, de uma proposta irrecusável feita por um emissário real: entregar a filha mais bela em troca de perdão. Um contrato sem tinta, assinado com destino. Eu sei, continuou Amélia, aproximando-se ainda mais, que você caminhou pelos corredores na madrugada. Sei que encontrou o capitão Tristan Valemont. Sei que falaram. Sei que ele segurou esta carta. O que não sei, e é isso que me irrita, é por quê. Os olhos azuis brilhavam mais agora, perigosos. O que o capitão tem a ver com sua convocação, Selena? Perguntou. E por que você fugiu dos meus aposentos para encontrá-lo? Selena sentiu a garganta secar. A verdade total era impossível. A mentira total, suicídio. O capitão. Ela começou escolhendo as palavras como quem pisa em lâminas. Ao ver-me pelos corredores, desconfiou que eu estivesse em perigo. Perguntou sobre a carta, tentou saber se alguém conspirava contra mim. A preocupação dele foi excessiva, admito, mas nada mais aconteceu. A rainha a encarou em silêncio por alguns segundos intermináveis. Então, com uma risada curta, inclinou a cabeça. Você é boa, disse quase admirada. Molda palavras como sedas. Suspeito que por isso tantos homens se percam em você. Selena manteve os olhos baixos. Porém, continuou Amélia, caminhando até uma pequena arca de madeira ornamentada. Há algo que talvez você não saiba. Ela abriu a arca e tirou de lá um pequeno objeto de metal. Parecia à primeira vista apenas um broche simples em forma de flor. Mas quando o girou levemente, a luz revelou um detalhe. Um minúsculo brilho no centro, quase invisível. O rei, meu marido, acha que governa apenas com espadas e decretos, disse a rainha, brincando com o broche entre os dedos. Eu prefiro outros meios, como ouvir aquilo que não é dito na minha presença. Ela apertou um ponto no broche. Um som baixo, como um sussurro, começou a ecoar do objeto. Selena arregalou os olhos ao ouvir a própria voz. Se fugir, eu irei atrás. O mundo parou. O som continuou. Então, capitão, talvez eu devesse fugir. Era ela. Era Tristan. Era a conversa no corredor. Capturada, guardada, reproduzida ali como um fantasma mecânico. As paredes do palácio têm ouvidos, minha querida, disse a rainha desligando o broche. Alguns deles eu mesma coloquei. Selena sentiu uma náusea súbita. O corredor, a coluna, a proximidade, o chamado ao perigo. Nada tinha sido tão secreto quanto imaginara. Não sei ainda, prosseguiu Amélia, se você pretende trair a coroa ou apenas se perder em luxúrias com o capitão. Mas uma coisa eu sei. Não existe desejo inocente neste palácio. A rainha deu alguns passos, aproximando-se dela, até que ficassem a uma distância íntima demais para ser confortável. O perfume dela era delicado, mas havia algo quase metálico por baixo, como sangue recém-lavado. Você acha que só eu te utilizo, murmurou Amélia. Mas a verdade é que todos tentam. Conselheiros, embaixadores, generais, agora, pelo visto, até capitães. O que me intriga, Selena, é o que você quer. A pergunta penetrou fundo. O que ela queria? Até a noite anterior, talvez não soubesse responder. Agora, porém, o rosto de Tristan surgia imediatamente em sua mente. Não apenas o rosto, mas o olhar que tinha quando falava nós. Eu quero sobreviver, respondeu por fim. E quero não ser apenas ferramenta. A rainha sorriu e, pela primeira vez, aquele sorriso pareceu quase genuíno. Então, talvez, sejamos mais parecidas do que pensa. Ela voltou para a mesa, pegou um pergaminho diferente, selado com cera vermelha. Há um boato no conselho, disse sem rodeios, de que alguns nobres estão repassando informações militares para um ducado vizinho em troca de apoio caso o rei adoeça ou morra. O nome do capitão Tristan Valemont foi mencionado. Alguns acreditam que ele tenha simpatias perigosas pela causa deles. Selena sentiu um frio cortar-lhe a espinha. Isso é mentira, disse automaticamente. É? Perguntou a rainha, levantando uma sobrancelha. Tem tanta certeza assim de um homem que mal conhece?
Celaena pensou na noite, nas confissões, no cansaço de Tristan, no modo como ele falava dos juramentos, na proposta de aliança. Havia sinceridade ali, sim, mas sinceridade não era prova. "O que deseja de mim, majestade?" perguntou rente ao limite da própria calma. Amélia estendeu o pergaminho para ela. "Quero que você descubra", disse simplesmente, "se Tristan é fiel ao rei, ou se é fiel a algo, ou alguém mais. Quero que esteja perto dele, muito perto. Quero que o faça confiar em você, que se abra, que revele tudo. E então, você me contará." Celaena sentiu o estômago despencar. A rainha, sem saber, acabara de ordenar que ela espionasse o próprio homem a quem prometera a aliança poucas horas antes. "E se ele for inocente?" perguntou num fio de voz. A rainha sorriu de novo. "Então você o salva", respondeu. "Eu o defenderei no conselho. Direi que as acusações são infundadas. O protegeremos juntos. Juntos." A palavra soou amarga agora. "E se ele for culpado?" insistiu Celaena. O olhar da rainha endureceu. "Então você o condena", disse fria. "E eu o destruirei." Um silêncio pesado se instalou entre as duas mulheres. Ali, naquele exato instante, Celaena percebeu a profundidade do labirinto em que estava. A rainha acreditava estar dando a ela um papel de destaque, uma missão secreta de confiança. Mas, na verdade, Amélia havia colocado uma lâmina em suas mãos, uma que poderia cortar para qualquer lado. "Você me deve tudo, Celaena", murmurou Amélia, aproximando-se e tocando de leve o rosto da dama, num gesto quase maternal. "Sua vida longe das dívidas do seu pai, sua posição, seu luxo. Até sua respiração hoje é em parte um presente meu. Não se esqueça." Os olhos de Celaena brilharam, mas ela piscou antes que as lágrimas caíssem. "Nunca esqueço quem segura minhas correntes, majestade", respondeu com docilidade afiada. A rainha pareceu satisfeita com a resposta. "Vá", ordenou, enfim. "Fique próxima ao capitão. Descubra o que ele esconde. Traga-me a verdade. E lembre-se, o amanhecer sempre revela o que a noite tenta guardar." Celaena inclinou a cabeça, recuou alguns passos e deixou os aposentos. Enquanto as portas se fechavam atrás dela, a respiração dela finalmente falhou. A imagem de Tristan lhe veio à mente outra vez, mas agora, misturada à visão do broche que gravara suas palavras, ao selo vermelho do pergaminho, ao sorriso gélido da rainha. Ela caminhou pelo corredor em linha reta, mas por dentro tudo girava. Amava um homem que agora era suspeito de traição. Devia lealdade a uma mulher que a usava como faca. Prometera uma aliança a Tristan. Recebera da rainha a missão de destruí-lo, se necessário. Naquele instante, Celaena compreendeu o verdadeiro segredo que o amanhecer revelara. Não era apenas o fato de que a rainha sabia de seu encontro com o capitão. Era algo mais profundo, mais amaldiçoado. Ela não poderia salvar a coroa e o homem que desejava, e ao mesmo tempo, mais cedo ou mais tarde, teria que escolher quem seria sacrificado. E essa verdade, mais que qualquer decreto, era o segredo que a faria arder por dentro. Celaena caminhava como um fantasma pelos corredores depois de deixar os aposentos da rainha. O pergaminho selado queimava dentro de sua manga, encostado à pele, como se a cera vermelha fosse brasa. Cada passo ecoava pesado, e pela primeira vez, o palácio que ela conhecia em cada detalhe parecia um labirinto do qual não havia saída. A ordem era clara: espionar Tristan, aproximar-se, amolecer a guarda dele e, no fim, entregá-lo ou salvá-lo, de acordo com o que descobrisse. A crueldade não estava apenas na missão, mas no fato de que Amélia escolhera justamente ele. Justamente o homem que, horas antes, oferecera a ela a única aliança que não vinha manchada de barganhas de corte. Quando chegou à galeria leste, avistou Tristan perto de uma das janelas altas. Ele estava sem elmo, com a túnica parcialmente aberta no peito, revelando um vislumbre de pele tensa e músculos marcados. O sol da manhã desenhava contornos de luz sobre seus ombros, tornando-o ao mesmo tempo real e irreal.
como se fosse uma visão que o amanhecer poderia desfazer a qualquer momento. Ao vê-la, ele endireitou o corpo. Os olhos cinzentos suavizaram-se, como se aquela visão fosse um alívio que não esperava. Eu estava indo te procurar, disse aproximando-se. A carta... a convocação... Selena respirou fundo. Seu instinto dizia para correr até ele, esconder-se em seus braços, contar tudo, implorar para que fugissem juntos. Mas a lembrança do broche, da própria voz sendo reproduzida, a fez hesitar. O palácio ouvira. O palácio sempre ouviria. Ela engoliu as palavras que queimavam na garganta e vestiu a máscara que a corte lhe ensinara a usar. A rainha me interrogou, respondeu, mantendo a voz estável. Queria saber por que eu caminhava pela madrugada. Por que você estava comigo? Tristan franziu o senho. Ela desconfia de algo entre nós? A pergunta era direta demais. O coração de Selena deu um salto, mas ela manteve o semblante neutro. A rainha desconfia de tudo, devolveu. Mas não falou de nós. Falou de você. O corpo de Tristan pareceu enrijecer. De mim? Selena assentiu, olhando-o com atenção. Há boatos sobre você no conselho, continuou. Dizem que tem simpatias por um ducado vizinho, que poderia ser tentado a apoiar uma rebelião se o rei enfraquecer. Um músculo pulsou na mandíbula dele. E você? Perguntou, a voz baixa, tensa. O que você acha? Selena o observou. Viu o orgulho ferido, a indignação contida, o peso de alguém que sempre viveu segundo promessas e agora era acusado de traí-las. Viu também a sombra de um medo que ele tentava esconder. Era ali que ela devia agir. Era ali que a rainha esperava que ela entrasse, perguntasse mais, sondasse, cavasse. Começou. Sentiu a tentação de responder como amante. Eu acredito em você. Mas a frase enguiçou, presa no nó de tudo o que sabia. Se fizesse isso e ele fosse culpado, estaria se afundando junto. Se duvidasse dele, quebraria o único lugar em que se sentira verdadeiramente vista. Eu não sei o que pensar, disse por fim, e o viu vacilar. Não da rainha, não da corte, não de você. Estou tentando entender onde estou pisando. Os olhos de Tristan escureceram, feridos. Então a rainha plantou a semente, murmurou. Não basta ela duvidar de mim. Precisa de você, duvidando também. Ele começou a andar para um lado e para o outro, como um animal em uma jaula. Ouça, disse parando diante dela. Eu lutei por este trono. Sangrei por este rei, mesmo discordando de metade de suas decisões. Nunca ofereci minha espada a outro senhor. Se quisesse derrubar o reino, não teria aceitado o título de capitão da guarda. Teria ido para o norte, reunido homens, marchado de fora para dentro. Mas estou aqui, dentro, vigiando portas para que ninguém faça isso. Ela acreditava nele, em cada palavra. Cada linha de tensão no corpo dele gritava sinceridade. Mas a voz da rainha ecoava junto. Tem tanta certeza assim de um homem que mal conhece? Selena ergueu os olhos para Tristan, lutando contra o próprio instinto. A rainha me pediu que ficasse perto de você, confessou. Que ouvisse, que observasse, que lhe ganhasse confiança. Quer saber se é fiel ou se já escolheu outro lado. Tristan a encarou como se tivesse levado um golpe físico. E você disse o quê? Perguntou num fio duro. Selena sentiu a culpa subir espessa. Eu não tive como recusar, respondeu. Ela me lembrou de tudo o que devo, do que fez pela minha família, pelo meu nome. Se eu dissesse não, ela saberia que estou escondendo algo, que você é mais para mim do que deveria ser. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Ele deu um passo para trás. Os olhos, antes tão quentes quando a olhavam, agora pareciam se congelar. Então é isso, murmurou. Você veio dizer que seu dever é me vigiar. Não só isso, começou, mas ele ergueu a mão pedindo que ela parasse. Eu te pedi uma aliança, disse a voz rouca de decepção. Nós, lembra? Era o que eu queria, estar ao seu lado contra eles. E agora descubro que a própria rainha te mandou se aproximar de mim. Ela mandou hoje,
retrucou Selena, com uma urgência que mal conseguiu controlar. Ontem à noite não. Ontem eu fui até você por mim. Não por ela. Nada do que aconteceu no pátio foi ordem. Foi escolha. Ela deu um passo à frente como se pudesse atravessar com o corpo a distância que se formara entre eles. Seus dedos tocaram de leve o peito dele sobre o uniforme. Ele não recuou, mas também não respondeu ao toque. Tristan, sussurrou. Eu te contei. Eu poderia ter escondido. Poderia ter fingido que nada mudou. Mas eu trouxe a verdade. Não é isso que faz de nós aliados? Os olhos dele vacilaram um pouco. Havia luta ali, entre a ferida e a confiança. Ou talvez você tenha me dito só o suficiente para parecer sincera, respondeu, sem gentileza. Talvez esteja apenas jogando dos dois lados, como boa dama de corte. As palavras cortaram fundo, porque eram o mesmo tipo de veneno que Selena ouvira na voz de tantos homens antes dele. Mas ouvir isso de Tristan era uma quebra que ela não esperava sentir tão rasgante. Você me acha capaz disso? Perguntou, a voz baixa, tremendo. Depois da noite de ontem? Tristan abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um chamado. Capitão Valemon! Uma voz masculina ecoou pela galeria. Os dois se viraram. Um mensageiro do conselho aproximava-se, carregando um pergaminho com selo dourado. O Conselho de Guerra o convoca para uma reunião imediata, anunciou. Assunto: suspeita de vazamento de informações estratégicas. Sua presença é obrigatória. O olhar de Tristan voltou a encontrar o de Selena. Havia ali algo que ela nunca tinha visto nele. Medo não da batalha, mas do julgamento. Parece que a tempestade chegou antes do previsto, murmurou. Ele passou por ela, tão perto que o ombro roçou o dela, deixando para trás um rastro de calor e ausência. Selena sentiu uma vontade quase insana de segurá-lo, de dizer para não ir, de fugir com ele pelos jardins, pelos estábulos, por qualquer caminho que os arrancasse daquele tabuleiro. Mas ficou imóvel. Era prisioneira das mesmas correntes douradas que a rainha fizera questão de lembrar. A reunião do conselho arrastou-se por horas. Selena não estava presente, mas ouvia fragmentos pelos corredores, nos cochichos das criadas, na postura rígida dos guardas. Diziam que documentos confidenciais haviam sido encontrados em mãos erradas. Diziam que mapas com rotas de patrulha tinham sido interceptados na fronteira norte. Diziam que o nome de Tristan surgira mais de uma vez em boca de homens que tremiam diante de inquisidores. Quando o sol já havia começado a descer no horizonte, ela foi chamada novamente. Desta vez, não aos aposentos da rainha, mas ao grande salão. Ao entrar, viu conselheiros em semicírculo, guardas ao longo das paredes, o rei sentado no trono, pálido e envelhecido. E a rainha ao seu lado, impecável, serena. No centro do salão, ajoelhado, algemado, estava Tristan. Selena parou, o mundo reduzido àquela imagem. As mãos dele estavam presas por grossas correntes de ferro. O uniforme escuro estava amassado, o cabelo desgrenhado, uma pequena mancha de sangue no lábio. Mesmo assim, mantinha o queixo erguido, a postura altiva, como se recusasse a se curvar, mesmo subjugado. A rainha virou-se ligeiramente e viu Selena. Um sorriso breve, calculado, cruzou-lhe os lábios. Ah, ela chegou, disse num tom agradável demais. Falta a peça principal deste tabuleiro. Um dos conselheiros chamou. Selena de Valier, aproxime-se. Ela caminhou até o centro do salão, cada passo ecoando como marteladas. Sentia o olhar de Tristan sobre si, pesando mais que todos os outros. Você é conhecida por ouvir o que poucos ouvem, disse um conselheiro mais velho, por ver o que poucos veem. A rainha diz confiar plenamente em sua percepção. Selena não respondeu. Sabia que aquilo era uma encenação e ela era parte do teatro. Recebemos denúncias, continuou o outro, de que o capitão Valemon mantém contato com casas nobres simpatizantes a causas externas ao interesse do reino. Há cartas, testemunhos, suspeitas. Mas suspeitas não bastam, disse a rainha suavemente. Precisamos de algo mais sutil, de alguém que tenha estado próximo. Os olhos de Tristan apertaram-se por um instante. Ele sabia. Naquele segundo,
Selena sentiu o abismo abrir-se entre eles. Diga-nos, Selena, pediu o rei, a voz fraca, mas ainda autoritária. Em sua opinião, este homem é leal? Uma pergunta simples. Um mundo inteiro pendurado na resposta. Selena sentiu o coração bater tão forte que chegou a doer. Olhou para Tristan, olhou para a rainha. Lembrou-se do broche, da carta, da noite na fonte. Lembrou-se de como Tristan falara de verdade, de lealdade, de desejo. Lembrou-se da rainha lembrando suas dívidas, da ameaça silenciosa atrás de cada sorriso. Ela poderia salvá-lo naquele instante. Bastaria uma frase. Sim, ele é leal. Ele é inocente. Mas se fizesse isso, compraria para si a inimizade do conselho inteiro caso surgissem novas provas. Colocaria sua própria cabeça na linha. E pior, daria à rainha o conhecimento completo de que sua lealdade já era dividida. Selena abriu a boca. A voz não veio. O silêncio se prolongou. Os olhos de Tristan, presos nos dela, imploravam algo que ele não ousava verbalizar. Escolha nós, pareciam dizer. A rainha inclinou-se um pouco à frente, como quem observa uma flor prestes a despetalar. Selena, chamou doce. Diga-nos o que vê. Ela respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo não tentou ser perfeita. Apenas tentou sobreviver. Eu vejo... Começou a voz baixa. Um homem dividido. Um murmurinho correu pelo salão. Os olhos de Tristan se tornaram tempestade. Como assim dividido? Perguntou um conselheiro ansioso. Selena sentiu o chão escapar sob seus pés. Ele é leal ao reino, disse rápido, quase em defesa. Eu acredito nisso. Ele ama a coroa, ama a ordem, ama a honra que carrega. Mas também tem dúvidas. Questiona decisões. Fala de possíveis mudanças, de outras formas de poder, de outras verdades. Cada palavra era um fio, e ela sabia que poderia estar tecendo a própria corda. Então admite que ele fala contra o conselho? Pressionou um deles. Admite que ele questiona o rei? Entrou outro. Selena fechou os olhos por um instante. Admito que ele não é cego, respondeu por fim. Silêncio. Essas simples palavras foram tudo o que o conselho precisava torcer. Aquele que não é cego pode um dia decidir virar o rosto, murmurou um dos conselheiros. A rainha limitou-se a cruzar as mãos, contemplando a cena com calma. O rei suspirou cansado. Tristan Valemon, disse num tom quebrado. Até que possamos investigar mais profundamente, você será afastado do comando da guarda e mantido sob custódia no antigo torreão. As correntes tilintaram quando Tristan se levantou, escoltado por 2 guardas. Seus olhos, porém, permaneceram fixos em Selena até o último segundo. Havia acusação ali. Havia dor. Havia um tipo de ruptura que doía mais que qualquer corrente física. Ela quis gritar que não o traíra por escolha, que tentou, de alguma forma, protegê-lo ao menos um pouco, que não o chamou de traidor, apenas de homem. Mas nada disso escapou. A corte não era lugar para verdades nuas. Quando ele passou por ela, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo preso, ele sussurrou, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Agora eu sei para quem você realmente ouve. Foi pior que um golpe. Tristan foi levado. As portas se fecharam atrás dele com um estrondo surdo. Selena ficou ali, imóvel, sentindo o peso de um reino nas costas e o vazio de 2 braços que haviam prometido proteção, agora afastados dela por ferro, decretos e meia-verdade. A queda não foi dele apenas, foi deles, foi do nós que por um instante existiu e que naquele salão fora despedaçado. O palácio nunca mais foi o mesmo depois que Tristan foi levado ao torreão. No início, a mudança foi sutil, quase imperceptível. Um guarda que antes ria alto agora falava em sussurros. Um conselheiro que costumava circular livremente pelos corredores começou a preferir reuniões a portas fechadas. Criados andavam com passos rápidos, olhos baixos, como se o ar tivesse endurecido e qualquer palavra pudesse parti-lo. Mas aos poucos a tensão deixou de ser um sussurro entre as paredes e se transformou em algo que o reino inteiro sentia.
A ausência de Tristã nas portas do palácio era como uma sombra ao contrário. Um vazio, onde antes havia presença. Ele era conhecido não apenas pelos nobres, mas pelos soldados comuns, pelos que guardavam as portas secundárias, pelos que ficavam nas muralhas sob chuva. O capitão que olhava todos nos olhos, que treinava ao lado deles, que sangrava com eles, e agora estava acorrentado. Selena observava tudo de dentro, como alguém presa no centro de uma teia que ajudara involuntariamente a tecer. A notícia da suspeita de traição não demorou a espalhar-se. Alguns se chocaram. Outros apenas franziram o senho como quem confirma um pressentimento. O palácio tinha memória curta para lealdades e longa para boatos. Mas a aprovação não era apenas dele, era do próprio reino. Nos dias que se seguiram à prisão de Tristã, as rotas de patrulha começaram a falhar. Guardas menos experientes assumiram postos críticos. Erros foram cometidos, pequenos no início. Atrasos, falhas de comunicação, barreiras abertas por instantes. Mas em um reino cercado de interesses, instantes bastavam. O norte, sempre inquieto, sempre ressentido com os impostos e a distância da corte, começou a se agitar. Boatos de caravanas armadas, de reuniões secretas, de líderes que pregavam um novo equilíbrio de poder, chegaram ao conselho. E, ironicamente, foi na ausência de Tristã que o que ele temia começou a ganhar força. Selena via os mapas sobre as mesas da sala de guerra, com marcadores se deslocando cada vez mais perto das fronteiras. Via os conselheiros discutindo mais alto, a paciência do rei se esfarelando, o sorriso da rainha tornando-se mais rígido. Ao mesmo tempo, dentro do palácio, algo mais silencioso acontecia. Havia uma quebra de confiança generalizada. Qualquer olhar prolongado entre dois nobres agora despertava suspeitas. Uma conversa interrompida ao ouvir passos se aproximando era automaticamente marcada como conspiração. Beijos roubados em corredores escuros tornaram-se perigos ainda maiores. Não só de escândalo, mas de acusação política. O desejo, que já era proibido por natureza na corte, passou a ser visto como ameaça direta ao trono. E no centro dessa tempestade, Selena sentia o próprio corpo como uma arena onde tudo se chocava. Durante o dia, era chamada com cada vez mais frequência pela rainha. "Preciso de olhos mais atentos do que nunca", dizia Amélia, repousando sobre ela aquele olhar azul que misturava doçura e aço. "O reino está febril. Os homens agem diferente quando sabem que alguém foi acusado de traição." Alguns se calam, outros se revelam. "Ouça, sinta, traga-me os tremores antes que o terremoto nos alcance." Selena assentia, vestia suas joias, seus vestidos, seu perfume, e caminhava pelos salões como uma caçadora de segredos. Mas, à noite, quando as luzes diminuíam e os risos dos banquetes minguavam, ela deitava sozinha em seu leito e sentia falta de um abraço que jamais pudera ter à luz do dia. De um peito onde pudesse encostar a cabeça sem medo de quem escutaria. De uma voz rouca sussurrando "nós" ao invés de "reino". A cada noite em que Tristã ficava preso no torreão, Selena sentia o peso da própria liberdade como uma punição. Ela podia andar, ele não. E ainda assim, ela era quem parecia arrastar corrente. Certa tarde, enquanto atravessava o salão de armas, Selena ouviu um grupo de soldados sussurrando ao fundo. "Dizem que o capitão não negou nada", murmurava um deles, que ficou calado quando perguntaram se duvidava do rei. "Besteira", retrucou o outro. "O capitão é orgulhoso demais para se defender batendo continência como cachorro acuado. Se ficou calado, foi por desprezo. E silêncio é o que mais assusta o conselho." "Ouvi dizer que havia mesmo cartas", acrescentou um terceiro mais baixo. "Cartas com instruções de batalha, mapas de rotas. Encontraram num alforje perto da fronteira norte. Um dos brasões, dizem que é de um senhor que tem afinidade com o capitão." Selena parou atrás de uma coluna ouvindo cartas, alforjes, brasões. Ela não sabia mais o que era verdade e o que era bordado para alimentar o medo. Mas sabia de uma coisa: se Tristã tivesse mesmo escrito algo assim, não teria sido por ambição vil. Havia nele um senso de justiça crua,
mas real. Se traiu, não foi por ouro ou glória. Foi porque achou que o que defendia era maior que o trono. E isso, naquela corte, era um crime grande demais. Enquanto isso, nas vilas afastadas, a provação tomava outras formas. Os impostos aumentavam discretamente para cobrir os custos de reforçar fronteiras. Homens eram convocados para tropas auxiliares. Famílias eram separadas às pressas, com filhos indo lutar por um reino que mal conheciam além das moedas que levavam. Nas tavernas, o nome de Tristan era pronunciado com um misto de respeito e dúvida. O capitão caiu, diziam alguns, amargos. Se ele caiu, que chance temos nós? Outros, mais perigosos, murmuravam algo diferente. Se até o capitão questionava o rei, talvez não sejamos loucos por fazer o mesmo. A fé no trono vacilava, e com ela, algo ainda mais delicado, o tecido invisível de confiança que mantém um reino inteiro respirando junto. Dentro do palácio, a provação também alcançou a rainha. Amélia, acostumada a mover peças com leveza, agora se via forçada a apertar o tabuleiro com as duas mãos. O rei adoecia com mais frequência. Seus acessos de tosse se tornaram mais longos, mais severos. Havia noites em que ele ficava horas desperto, respirando com dificuldade, enquanto médicos aplicavam ervas e rezas. Em uma dessas noites, Selena foi chamada aos aposentos reais mais tarde do que o habitual. Encontrou a rainha sentada à beira da cama, o robe impecável, mas o rosto pálido, sem maquiagem. O rei dormia mal, virando-se de um lado para o outro, murmurando palavras desconexas. "Olhe para ele", disse Amélia, sem rodeios, quando Selena entrou. "O homem a quem todos juram lealdade, o homem por quem Tristan sangrou, o homem cuja honra você foi chamada a proteger com sua língua afiada, e ainda assim, é um homem que pode não ver mais o próximo inverno." Havia algo de quebrado na voz da rainha. Selena aproximou-se, encarando o rei com mais humanidade do que costumava. Sem coroas, sem mantos, sem distância, ele parecia apenas um velho cansado, lutando contra a própria fragilidade. "O reino precisa de estabilidade", continuou Amélia, os olhos brilhando com algo que misturava devoção e cálculo. "E eu preciso de pessoas ao meu lado que não tremam com ventos contrários, que não se deixem abalar por um par de olhos cinzentos e um peito bem esculpido." A alfinetada era clara. Selena sentiu o golpe, mas não recuou. "Eu não tremo por qualquer peito", respondeu sem tirar os olhos do rei. "Eu tremo por aquilo que torna um peito digno de ser defendido, e é isso que não sei mais em quem ver." Amélia a encarou surpresa pela ousadia. "Você está dizendo que não sabe mais em quem acreditar?" perguntou com calma perigosa. Selena virou-se para ela. "Estou dizendo que a aprovação não é só dele", respondeu. "Nem só sua, nem só do rei. É de todos nós. Eu sou puxada pelos dois lados. O conselho me quer como lâmina. Tristan me quer como escudo. E eu sou feita de carne. Carne não aguenta ser rasgada para sempre sem começar a sangrar." Por um instante, a rainha se calou. Depois, algo raro aconteceu. Ela olhou para Selena não como ferramenta, mas como mulher. Como alguém que, de certa forma, compreendia. "Você acha que eu não sangro?" perguntou num tom baixo, despido de pompa. "Acha que governar neste leito, ao lado de um homem que mal me toca mais, é só luxo? Acha que não tive que escolher todos os dias quem viveria e quem seria sacrificado em nome de uma coroa que pesa mais que qualquer joia?" Selena não respondeu. Amélia apoiou a testa na mão por um momento. "A diferença entre nós", murmurou, "é que eu aceitei que não posso salvar todos. Você ainda está tentando." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Selena, enquanto ela deixava os aposentos reais. Talvez fosse verdade. Talvez a aprovação maior de todas não estivesse no conselho, nas fronteiras, nos boatos, mas no coração dela, dividido entre salvar um homem e manter em pé um reino inteiro. Naquela mesma noite, Selena tomou uma decisão. Não podia pedir à rainha que libertasse Tristan. Não podia ir ao rei por cima do conselho. Não podia destravar corrente sozinha, sem ser acusada de conluio.
mas podia, ao menos, devolver a Tristan uma coisa que o palácio havia tirado: a verdade inteira. Esperou a meia-noite. Vestiu um manto escuro com capuz. Saiu pelos corredores laterais, evitando guardas que sabia onde estariam. Conhecia os ritmos daquela casa melhor do que conhecia os do próprio corpo. Chegou enfim ao torreão. As pedras ali eram mais antigas, úmidas, frias. O ar tinha cheiro de ferro e esquecimento. Guardas sonolentos vigiavam a entrada principal, mas Selena não foi por ali. Conhecia uma escada lateral usada por serviçais antigos quando levavam comida a nobres punidos. Numa era em que se acreditava mais na vergonha do que no açoite público. Subiu, o coração golpeando as costelas. Chegou a uma pequena porta de madeira reforçada com tiras de ferro. Encostou o ouvido. Silêncio. Tristan, sussurrou. É você? Por um momento, nada. Então, o barulho leve de correntes e um roçar de tecido. Selena? A voz veio rouca, carregando surpresa e dor. Ela fechou os olhos, sentindo um misto de alívio e culpa. Sou eu, respondeu. Preciso falar com você. A aprovação do reino se refletia naquela porta. De um lado, o homem algemado, acusado, orgulhoso e ferido. Do outro, a mulher livre. E ao mesmo tempo mais acorrentada do que ele as escolhas que fizera. Tudo aquilo não era mais só sobre um romance proibido. Era sobre o peso coletivo de uma história em colapso, de um reino em chamas lentas, de um amor que ousara existir no epicentro do terremoto. E que agora precisava decidir se seria chama que destrói, ou luz que guia no meio da ruína. Vá, Tristan. A voz de Selena vacilou presa entre os lábios e o medo. Eu precisava te ver. Do outro lado da porta, ele respirou fundo. Havia um arrastar de correntes, um peso de corpo cansado levantando-se. Veio ver o resultado do que disse no salão? Perguntou com uma ironia amarga. Ou veio buscar mais palavras para levar aos ouvidos da rainha? Ela fechou os olhos um instante. Cada sílaba doía, mas merecia. Vim te dar o que não dei lá dentro, respondeu firme. A verdade inteira. Silêncio. Ela encostou a testa na madeira fria, como se pudesse atravessar a parede pela pele. Eu te defendi tanto quanto pude sem ser destruída junto, continuou. Se eu te chamasse de inocente, você seria visto como meu cúmplice. Se eu te chamasse de traidor, eu seria mais uma faca apontada para o seu peito. Então escolhi ficar no meio. E sim, essa escolha te feriu, mas foi a única forma de te manter vivo. Ela ouviu um suspiro longo. Depois, passos se aproximando da porta, até ficarem a poucos centímetros de onde ela estava. Vivo, acorrentado, murmurou Tristan. Para um soldado, às vezes a morte é menos cruel. Selena apertou as mãos em punho. Eu não te quero morto, disse a voz rasgando. Nem como capitão, nem como símbolo, nem como qualquer coisa que o reino queira fazer de você. Eu te quero vivo, inteiro. Mesmo que isso signifique que, por um tempo, você me odeie. As correntes tilintaram de novo. Ela imaginou o gesto dele, talvez batendo a mão contra a parede, talvez apenas fechando os punhos. Por que veio, então? Perguntou um pouco mais baixo. Para aliviar a própria culpa? Selena respirou fundo. Porque descobri algo, respondeu. Algo que muda tudo. Ela tirou de dentro do manto um pequeno objeto metálico. O broche da rainha. Não aquele que gravara sua conversa no corredor, mas outro, encontrado por acaso em uma reunião recente, onde conselheiros murmuravam segredos, achando-se seguros. As cartas que te incriminam, disse. As rotas vazadas, os brasões no alforge, não são coincidência. Há um grupo no conselho que quer você fora do caminho. Você era o elo entre o povo e a coroa. O capitão respeitado demais, ouvido demais. Se decidisse um dia falar alto contra eles, não conseguiriam silenciar. Então, fizeram o que sempre fazem. Criaram um traidor para justificar correntes. Tristan ficou em silêncio por alguns instantes. Quando falou de novo, a dureza havia cedido lugar a algo mais denso, dor misturada com um fio de esperança.
Você tem certeza? Perguntou. Não é só mais um boato de corredor? Eu ouvi, respondeu ela, com estes ouvidos, e com isso. Ela apertou um ponto no broche. Um sussurro ecoou, revelando frases cortadas de conselheiros, nomes de casas aliadas, estratégias para enfraquecer o braço do rei antes que ele pense em escolher outro braço. Alguém, continuou Selena, quer que o reino entre em colapso controlado para depois surgir como salvador. E você, por estar no meio do caminho, virou o alvo. Do outro lado da porta, Tristan riu baixo, sem humor. Então, no fim, eu estava certo, murmurou. Há algo podre na base desse trono. Sim, respondeu ela. Mas também há algo vivo. E é nisso que estou apostando. Ela respirou fundo. Eu vou expor isso, disse por fim. Não em sussurros, não em corredores, no grande salão, na frente do rei, da rainha, dos conselheiros. Vou entregar esses nomes, esses sons, essas provas. Vou dizer que te prenderam para esconder a própria ambição. Tristan ficou mudo. Quando respondeu, a voz dele estava mais rouca do que nunca. Se fizer isso, eles vão te destruir. Selena sorriu, triste. Eles já me possuem há anos, Tristan. Como moeda, como arma, como enfeite. Talvez seja a primeira vez que me uso para mim. E para mim, acrescentou ele baixo. Ela encostou a mão na porta como se tentasse alcançá-lo. E para o que existe entre nós, confirmou. E se o rei não acreditar, Deus insistiu. E se a rainha te usar como bode expiatório e me deixar aqui, para queimar sozinho enquanto você cai? Selena pensou na rainha, no cansaço escondido, na verdade amarga que ouvira à beira da cama real. Pensou na frase. Eu aceitei que não posso salvar todos. Você ainda está tentando. Talvez, disse devagar. Essa seja a última chance que ela tem de provar para si mesma que não é igual aos homens que finge controlar. Vou colocar a coroa diante de um espelho. Se mesmo assim ela escolher quebrá-lo, pelo menos o reino inteiro terá visto. Do outro lado, Tristan aproximou-se tanto que ela pôde sentir, através da madeira, o calor da presença dele. Você está apostando alto demais, Selena, murmurou. Com sua vida, com a minha, com o reino. Ela sorriu sem ser vista. Não é isso que sempre fizemos, devolveu. Apostar o impossível em noites impróprias? Um silêncio breve. Depois, a pergunta que ela não esperava ouvir. Se sairmos vivos disso, o que você quer? Dessa vez, a resposta veio sem esforço. Quero poder andar ao seu lado sem precisar olhar para trás a cada passo, disse. Quero que nós não seja sussurro, mas escolha. Não sei se este reino nos dará isso, mas se não der, que ao menos saiba que fomos nós quem mudou o jogo, e não o contrário. Tristan riu agora com um calor que lembrava o homem que a beijara na fonte. Então vá, disse por fim. Leve a verdade. Eu ficarei aqui esperando o som das correntes caindo, ou do machado descendo. Em qualquer dos casos, saberei que você lutou por algo além dos jogos deles. E você? Perguntou ela, a voz embargando. Pode me perdoar? Houve um breve silêncio, o suficiente para que o coração dela quase parasse. Eu nunca soube odiar você direito, respondeu ele enfim. Acho que isso já era um tipo de perdão, mesmo quando eu não queria admitir. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente transbordaram. Então me espere mais uma vez, pediu. Só mais uma. Na manhã seguinte, o grande salão encheu-se como poucas vezes. Nobres, conselheiros, guardas, o rei pálido trazido em cadeira, a rainha vestida em dourado, como se fosse o próprio reflexo do poder. O assunto oficial era discutir medidas contra o avanço da tensão no norte. Mas Selena sabia. O verdadeiro julgamento seria outro. Ela entrou com passos firmes, o manto escuro substituído por um vestido simples, de um branco quase insolente, no meio de tanto luxo carregado. Sem joias pesadas, apenas o broche preso ao peito. A rainha a viu e seus olhos estreitaram-se, curiosos. Selena, chamou com a doçura habitual. Venha, conte-nos o que ouviu nos corredores desta vez. Ela caminhou até o centro do salão, virou-se de frente para todos e, pela primeira vez, não tentou ser discreta.
Majestade, Vossa Alteza, senhores do Conselho, começou a voz ecoando. Durante anos fui os olhos e ouvidos desta corte. Levei segredos, denunciei tramas, ajudei a proteger este trono. Hoje, porém, trago algo diferente. Ela tocou o broche. Hoje eu trago a verdade sobre aqueles que dizem proteger o reino, mas lucram com o medo dele. E diante de todos, Celaena fez o que prometera. Reproduziu nomes, frases, planos, expôs o conluio. Mostrou como usaram Tristan como bode expiatório, como criaram provas, como enviaram cartas em nome dele. Não pediu licença para falar. Não mediu palavras para poupar reputações. A cada frase, alguns conselheiros empalideciam, outros se erguiram indignados. A rainha permanecia imóvel, mas o aperto em seus dedos denunciava a tensão. Quando terminou, o salão era um caos contido. Você tem ideia do que acaba de fazer? Sussurrou a rainha, levantando-se, olhos faiscando. Tenho, respondeu Celaena sem recuar. Dei ao reino a chance de escolher em quem realmente quer acreditar. Um silêncio pesado caiu. O rei, que parecera tão frágil nos últimos dias, ergueu a cabeça, os olhos velhos como se clareassem por um instante. Tragam o capitão Valemont, ordenou num fio que ainda tinha autoridade. Minutos depois, Tristan entrou escoltado, ainda algemado, mas de pé. Seus olhos encontraram os de Celaena, e por um breve instante, o salão inteiro desapareceu para os dois. Seguiu-se uma longa manhã de confrontos, confissões arrancadas, provas cruzadas. Alguns conselheiros caíram, outros foram presos, alguns fugiram ainda naquela noite. O escândalo abalou as bases do poder. Tristan, enfim, foi declarado inocente, mas nada voltaria a ser como antes. Nos meses seguintes, o reino entrou em um período estranho. Nem paz nem guerra, mas um reajuste de forças. Juste, o rei, mais doente, começou a delegar mais à rainha, agora vigiada por um conselho renovado, ferido, mas atento. As fronteiras foram reforçadas não contra fantasmas, mas contra inimigos reais. E Celaena? Ela recusou títulos, recusou propriedades, recusou recompensas públicas. Pediu apenas uma coisa. Quero o direito de ir embora, disse a rainha, certa tarde. Com quem eu escolher? Amélia a encarou longamente. Se partir, levará com você segredos que poderiam destruir este trono, advertiu. Celaena sorriu, cansada. Ou talvez sejam justamente esses segredos que mantêm o trono honesto, respondeu. Saber que alguém lá fora conhece a verdade costuma impedir que se repitam as mesmas mentiras. A rainha suspirou, um suspiro que carregava cansaço, perda e talvez um resquício de afeto verdadeiro. Vá, disse enfim. Mas lembre-se, por mais longe que fuja, sempre haverá correntes invisíveis entre você e este lugar. Eu sei, respondeu Celaena. A diferença é que agora eu decidi quem está na outra ponta delas. Na manhã em que deixou o palácio, Celaena vestiu um simples vestido de viagem e um manto escuro. Na entrada principal, o mesmo corredor onde tudo começara, Tristan a esperava. Sem uniforme, sem correntes. Apenas ele. Então, murmurou com um meio sorriso, a dama do reino vem fugir comigo à luz do dia. Ela se aproximou, o coração tranquilo como há anos não ficava. Não é fuga, corrigiu tocando de leve o peito dele. É escolha. Ele estendeu a mão. Ela a pegou. Juntos passaram pelos portões, sob os olhos de guardas que um dia responderam a Tristan, sob as janelas onde a rainha os observava em silêncio. Não havia aplausos nem flores. Havia apenas o som de passos que, finalmente, não tentavam mais esconder-se. O nome deles virou sussurro nas tavernas, música em canções de estrada, parábola contada a jovens que aprendiam sobre poder e desejo. Entre cortesãos e correntes, houve um romance ardente que mudou o poder do reino. Não porque venceu coroas, mas porque ousou colocá-las diante do espelho. E em algum lugar do caminho, sob um céu menos vigiado, Tristan e Celaena caminharam lado a lado, ainda marcados, ainda com cicatrizes, mas livres o suficiente para que o nós que criaram não dependesse mais de salas douradas ou sombras de corredor. Seu legado não foi um trono. Foi a prova de que, mesmo em meio a jogos de poder,
Há escolhas que pertencem apenas a dois corpos, e ao fogo que eles decidem acender ou não entre si.